Quando você apresenta uma ideia, sua fala está competindo com todas as crenças de uma pessoa, não só sobre um assunto específico. Isso envolve toda a sua filosofia de vida. Isso acontece porque nós temos umas autoridades naturais, família, amigos, religião ou qualquer outro grupo que você pertença. Não significa que você precise confiar totalmente nas ideias apresentadas por eles, mas não dá para negar que eles têm uma certa prioridade. Até porque eu acho que você confia mais na palavra da sua mãe do que uma pessoa que você acabou de trombar na rua. Mas trago boas notícias. Eu vou te mostrar estratégias que você pode usar para sua mensagem ter mais credibilidade e ganhar espaço mesmo diante desses conceitos que já existem na cabeça das pessoas. Então fica comigo nesse vídeo que logo depois desse conteúdo você já vai poder aplicar esses métodos no seu dia a dia. Para fazer esse vídeo, eu vou me basear no livro Made to Stick. Nós teremos duas categorias: credibilidade externa e credibilidade interna. Começando pela credibilidade externa, ela não corresponde diretamente ao conteúdo da mensagem, ou seja, não está diretamente relacionada ao corpo do texto, digamos assim. O primeiro ponto, e talvez o mais conhecido, sejam as autoridades. Autoridades podem ser profissionais e experts de uma determinada área, ou celebridades e famosos, que são pessoas que não necessariamente têm um conhecimento mais alto, mas têm aquela popularidade. Isso funciona? Trazer essas figuras para apoiar o seu discurso? Funciona, mas hoje em dia as pessoas estão mais desconfiadas e com razão, porque aquele indivíduo pode estar sendo pago para estar falando aquilo ali, nem ele mesmo acredita, ou também pode ser até inteligência artificial. Então, por causa disso, nós temos um contragolpe, que são as anti-autoridades. Por que eu falei que é um contragolpe? Porque a anti-autoridade é justamente o contrário, é um exemplo a não ser seguido. Vou falar uma situação aqui para a gente entender melhor. Na década de 90, os Estados Unidos estavam tentando promover uma campanha contra o cigarro. E aí eles contrataram muitos médicos, mas não estava dando certo e não estava atingindo os jovens, que eram o público-alvo. Mas eles fizeram uma outra campanha apresentando o exemplo de uma mulher que começou a fumar aos 10 anos e desenvolveu enfisema pulmonar aos 24. Então, os vídeos mostravam as dificuldades que ela enfrentava no dia a dia, dificuldade para respirar. Ela fez um transplante de pulmão que não deu certo, então mostrava toda essa rotina. E essa campanha teve resultado e realmente mudou o comportamento dos jovens. Ela não era uma profissional de saúde, era uma mulher que estava perdendo sua vida por causa do uso do cigarro. A anti-autoridade traz honestidade. Ela não vai ganhar nada mentindo para você. Eles conseguiram fazer uma campanha eficiente porque foi verdadeira, foi emocional, as pessoas se compadecem com a mulher, se conectam com a história da mulher e também desperta o medo dos jovens de passarem pelos mesmos problemas e enfrentar aquela mesma situação, atingindo o objetivo da campanha de parar o uso do cigarro. Fechamos credibilidade externa com autoridade e anti-autoridade. Só que nem sempre você vai ter alguém disponível para trazer e te ajudar nessa questão. Por isso, nós temos a credibilidade interna, que são elementos que você pode utilizar para que a sua mensagem se sustente por si só, independentemente de quem esteja falando. O primeiro ponto são os detalhes concretos. Quando você escuta uma palavra, automaticamente vem alguma coisa na sua cabeça. Se eu te falar, tem uma fruta em cima da mesa, é um detalhe, mas eu não especifiquei qual fruta era, então todo mundo vai pensar uma coisa diferente. Agora, se eu falar que tem uma maçã em cima da mesa, uma maçã vermelha, do tamanho da sua mão, doce, e quando você morde faz croque. Percebe como ficou mais fácil de imaginar, como está mais concreto? Nosso cérebro já tem esses conceitos formados. Você tem um conjunto de coisas na sua cabeça que já é do seu conhecimento. Você sabe o que é um rio, um cavalo, um cachorro, qualquer outra coisa. E esses conceitos são ativados automaticamente quando escutamos ou lemos palavras relacionadas. E você pode usar isso para trazer mais credibilidade para a sua mensagem, porque promove precisão. Quanto mais detalhes você fornece, maior é a chance de você e o seu ouvinte chegarem a um consenso,
porque você vai estar explicando exatamente o ponto em que quer chegar. E é importante que esses detalhes sejam concretos, porque isso torna mais fácil de imaginar. Se eu falar para você pensar em uma maçã, de novo, mesmo que eu não fale mais nada, você tem uma imagem de uma maçã. Agora, se eu falar para você pensar na ética, você não consegue pegar uma ética. Não é uma coisa concreta, uma coisa única. Mesmo que eu explique, pode ser que você ainda pense coisa diferente do que eu disse. Esse conjunto de especificidade e concretude te fornece mais credibilidade porque as coisas vão parecer mais reais. Um exemplo apresentado no livro foi um experimento feito com jurados simulando o julgamento da guarda de uma criança. Uma carta dizia que a mãe cuidava da higiene do filho e a outra acrescentava que a criança escovava os dentes com uma escova do Darth Vader. Esse acréscimo não tinha nada a ver com a atitude da mãe, mas isso fez com que a sua imagem de uma mãe responsável ficasse mais forte. Percebem que não é uma escova amarela, não era uma escova branca, era uma escova de um personagem específico, facilitando a imaginação das pessoas e fazendo com que todos cheguem ao mesmo ponto. O segundo tópico dessa parte são as estatísticas. E aqui você tem que tomar muito cuidado porque tem um jeito certo de usar. É comum você pensar que números, gráficos ou qualquer dado comprovado seja uma garantia e que automaticamente sua mensagem será mais confiável e mais eficiente. Só que para as pessoas se importarem e se interessarem pelo que você está falando, elas precisam usar o lado emocional. Mas quando elas entram em contato com esses dados mais analíticos, elas precisam parar para pensar e analisar aquilo ali que você está apresentando. E esse ato de usar o lado mais racional impede um pouco a participação do lado emocional. Não quer dizer que isso vai quebrar totalmente a sua conexão com o seu ouvinte, depende da situação e de quem está escutando, mas na maioria das vezes esse momento de parar para pensar vai impedir que as pessoas prestem atenção no seu objetivo principal, porque elas vão desviar a atenção delas naquele momento de pensamento, naqueles números que você apresentou logo no início. Até porque demanda um pouco mais de tempo para poder raciocinar e entender tudo. Beleza, vamos traduzir isso aqui. O Brasil atualmente tem 200 milhões de habitantes e metade dessa população vai sofrer com hipertensão e osteoporose antes dos 60 anos, mesmo com 2 milhões de academias disponíveis no Brasil. Por isso, eu quero promover um projeto com o objetivo de fornecer planos gratuitos em academias com direito a acompanhamento profissional. Mas para isso, eu preciso da sua ajuda. Entre no site e assine o abaixo-assinado e assim você vai contribuir com a saúde de milhões de brasileiros. Agora vamos reformular essa frase. Imagine sofrer por um problema de saúde que poderia ter sido evitado e saber que você não tinha condições financeiras para buscar esse tratamento. Metade da população brasileira vai ter sua vida prejudicada e até mesmo interrompida por doenças como hipertensão e osteoporose. Por isso, eu estou promovendo um projeto para impedir o sofrimento dessas pessoas. O meu objetivo é fornecer planos gratuitos em academias com direito a acompanhamento profissional. Mas para isso eu preciso da sua ajuda. Entre aqui embaixo e assine o abaixo assinado para promover maior qualidade de vida a essas pessoas. Na segunda fala, eu usei os números como suporte e não como argumento principal. Eu também não usei valores muito altos porque é difícil imaginar milhões. Isso faz com que as pessoas não precisem gastar o tempo para pensar nesses números e possam prestar atenção no que eu realmente quero falar. Então, estatísticas funcionam? É claro que sim, mas tem que ter uma certa cautela para inserir no contexto adequado. O terceiro tópico é uma coisa chamada teste de Sinatra, que significa apresentar um exemplo tão absurdo que ele por si só consegue te trazer uma credibilidade e consegue validar outros cenários menores. Esse nome vem de uma música do Frank Sinatra que ele fala assim: If I can make it here, I can make it anywhere. Ou seja, se eu consigo fazer isso aqui, eu consigo fazer em qualquer outro lugar. Seria tipo você falar que pesa 100 quilos e conseguiu correr uma maratona e usar isso para promover o seu treinamento de corrida. Não precisa ser uma coisa tão incrível, assim, tão absurda assim. A ideia é que seja real
e que a pessoa que está te escutando pense assim: uai, se esse indivíduo conseguiu nessas condições, eu também consigo. Quarto e último tópico, e talvez o mais forte de todos: usar a própria audiência e criar credenciais testáveis. Aqui é usado o conceito de veja você mesmo. Então, você promove a participação, você permite a participação de outras pessoas na sua mensagem para que elas mesmas possam ver se aquilo é verdade ou não. Um exemplo é uma campanha feita pela rede de fast food Wendy's, em que eles apontavam para o hambúrguer do concorrente, que era o McDonald's, falava que o pão deles era muito grande e que a carne era minúscula. E o hambúrguer deles, do Wendy's, era o contrário, era uma carne que saía do pão. E aí o slogan era: onde está a carne? Veja você mesmo, fazendo com que os clientes precisassem comprar o produto para ver se aquilo era verdade ou não. Então, além de convidarem as pessoas a irem até o estabelecimento, eles jogaram essa responsabilidade dos próprios clientes, dos próprios consumidores, comprovarem e validarem o que eles estavam apresentando. Se você tiver a oportunidade, essa é uma estratégia muito forte, porque ninguém vai duvidar dos próprios olhos. E você não precisa ficar se justificando demais para tentar trazer credibilidade. Resumindo o que nós conversamos, a partir do momento que você assume o papel de comunicador, seja em uma reunião, apresentando o projeto, em uma conversa ou até promovendo seu serviço aqui na internet, você está disputando espaço com todas as crenças da pessoa que está te ouvindo. E para que você tenha destaque, você pode utilizar os elementos da credibilidade externa, que não tem relação com o corpo do texto, que são autoridades e anti-autoridades, ou elementos da credibilidade interna que têm relação direta com a sua mensagem, que são detalhes concretos, estatísticas, teste de Sinatra e credenciais testáveis. Beleza, então esse foi o vídeo de hoje. Se você quiser continuar acompanhando dicas práticas de comunicação em que você já possa aplicar automaticamente no seu dia a dia, continue acompanhando o canal e eu vou deixar minhas redes sociais, minhas outras redes sociais aqui embaixo, para você também acompanhar os meus outros conteúdos. Muito obrigada se você ficou até aqui e até o próximo vídeo.